Este festival de jazz surgiu após uma reflexão com o São Luís sobre o que é que devia ser, o que é que devia acontecer no jazz, especificamente no São Luís, mas também em Lisboa. O Otto sempre tinha achado uma pena que não houvesse um festival com o nome da cidade, porque a maior parte dos países da Europa há festivais, os festivais têm o nome da cidade onde acontecem. Em Lisboa há o Festival da Gulbenkian, não é? Que toda a gente conhece e que tem já muita história e um público fiel, mas é um festival com uma linguagem muito específica e para um público, muitas vezes, na sua grande maioria, estrangeiro, que vem para o Festival da Gulbenkian. E tem muito poucos músicos portugueses. Agora, se calhar, começou a ter mais, mas tem, em geral, poucos músicos portugueses. E, portanto, o debate que fomos tendo com o São Luís era um bocadinho na perspectiva de criar um festival com o nome da cidade de Lisboa e que fosse representativo do panorama jazzístico do país. É claro que não há festival que se preze sem músicos estrangeiros e a nossa ideia também era promover, de alguma maneira, essa interação entre músicos portugueses e músicos estrangeiros, mas mostrar o maior número possível de pessoas e de linguagens que se trabalham em Portugal e que se fazem em Portugal já com imensa qualidade e mesmo com algumas características específicas dos músicos portugueses. Portanto, partiu dessa ideia de fazer digamos, um mapa, mostrar tudo o que se faz em Portugal nas suas várias vertentes, não só em termos geográficos, como em termos de linguagem. Este conjunto de artistas foram propostas que o Hot Club, mais especificamente o Luís Hilário, que é quem programa o Hot Club, fez ao São Luís e que tiveram como base essa ideia, de facto, de mostrar o mais possível e de trazer também a Lisboa, e por causa deste festival, alguns mentores, alguns músicos que inspiram os músicos portugueses neste momento. A minha participação no festival será uma participação a solo, piano solo. É também é o primeiro festival de jazz de Lisboa e é também o lançamento deste primeiro disco de uma trilogia que estou a lançar, que se chama a Trilogia das Cores. Este primeiro disco chama-se Ocre. E é precisamente uma variação do vermelho. Claro que, bem, eu costumo dizer que é um ensaio sonoro sobre a grande reflexão da cor, não só em termos musicais, não é? Pelos aspectos sinestésicos que a cor sempre foi tendo, mas também é uma grande reflexão sociológica e antropológica sobre a cor e os seus diversos símbolos. Portanto, para mim é um prazer imenso estar também a lançar o disco nesta primeira edição, ao lado de pares que eu admiro imenso e que e faço questão de estar presente também nos teus concertos e também ao lado do Hot Club e ao lado do São Luís neste primeiro festival. O disco Ocre conta com... bem, eu diria que é o disco, se calhar, mais ligado à influência da terra, à influência da música tradicional. E quando pensamos na música tradicional, e se pensamos no jazz, obviamente que o blues é intimamente, ou está intimamente ligado às influências afro-americanas, não é? Portanto, a síntese, eu diria que a síntese de qualquer momento de erudição parte sempre dessa matriz popular ou tradicional. E, portanto, é obviamente um olhar de grande respeito para essa matriz. Estou a falar de... alguns dos temas partem de melodias tradicionais ancestrais transmontanas, por exemplo, ou até do Al-Andalus, e a partir daí é feito um trabalho de adaptação naquilo que eu considero ser a minha linguagem composicional e de improvisação também. Portanto, é um concerto que passa, obviamente, pelos temas do disco, conta também com a participação de uma convidada muito especial, que é a Rita Maria, com quem tenho desenvolvido um trabalho de parceria já no disco anterior e tencionamos gravar, temos já vários discos em calha, e, portanto, este é o alinhamento possível. Obviamente que é de extrema importância, não é?
Se eu pensar na história do jazz e a forma como sociologicamente foi sendo fulcral enquanto um caminho para a emancipação em alguns casos, minorias étnicas, por exemplo, e no caso dos Estados Unidos, por exemplo, foi extremamente importante para uma afirmação social, digamos, de uma comunidade. Claro que continua a ser importante. Quando falamos de cultura, falamos de política. E, obviamente, que quando pensamos que, no caso da música erudita, por exemplo, eu estou a pensar no caso da ópera, não é? Normalmente a ópera é talvez como é que se diz? O género, enfim, o género que tem mais apoio estatal, e isto é uma tradição já centenária, não é? Se nós pensarmos no caso alemão, no nascimento da ópera, claro que percebemos que há sempre uma ligação muito estreita àquilo que é o poder político. E neste caso concreto, eu até podia recuar um pouco mais e pensar, por exemplo, na música sacra, por exemplo, e na relação política com a própria instituição. Neste caso, é muito importante para colocar nos locais que o jazz também merece, um género que é, obviamente, não é de uma minoria. Ele pertence a uma maioria e cada vez mais há pessoas que o escutam e é importante, e Inês irá certamente corroborar nesta ideia, é importante que as novas gerações possam também crescer e perceber que existe este género e isto vê-se através da escola. Exatamente. Eu acho que a questão do jazz ser mostrado em palcos grandes para muita gente tem precisamente a ver com o facto de nós termos que criar público para o jazz. Temos que ensinar às pessoas a ouvir jazz. E isso num clube com 70 lugares cá dentro, como tem o Hot Club, uma lotação de 70 pessoas, é praticamente impossível. Portanto, para nós que temos uma escola neste momento com 371 alunos, é fundamental essa vertente de o mostrar a mais pessoas. E, aliás, o festival tem uma grande componente, que eu acho que ainda não falámos, mas não sei se estava aí preparada essa pergunta, tem uma componente muito grande de passar o jazz às camadas mais novas. Tem na programação, para começar, o concerto da Bebê Júnior, que é uma grande formação de jovens que tem uma qualidade musical fabulosa, na minha opinião, e tem a componente do workshop, que vai, durante a semana, trabalhar repertório para um concerto final. Portanto, essa vertente da passagem do jazz a um público mais alargado é uma preocupação constante do Hot Club, até porque lá está, temos a escola, que está refletida aqui no festival. Este workshop vai ter miúdos de todo o país, vêm assistir e trabalhar com o Greco. Eu acho que vai muito bem, temos uma geração muito trabalhadora, muito interessada, temos imensas escolas a nascer por todo lado, temos músicos profissionais com muita apetência para passarem esse prazer e esse conhecimento. Eu acho que só pode correr bem se instituições como o São Luís, que é um teatro municipal público, apoiarem este tipo de atividade que envolve muita gente e que mexe com o país todo. Eu acho que só pode correr bem, estou muito otimista. Eu acho que vai bem também, se pensarmos em termos geracionais. Eu diria que há uma terceira geração que está a sair agora, não é? Estou a pensar que há em gerações de 20 anos e de facto o nível, como a Inês estava a dizer, é um nível que está de primeira classe, não é? Ou seja, que pode estar em qualquer palco do mundo e isso deve-se naturalmente ao esforço do Hot Club, que é o primeiro clube de jazz português e que tem feito ao longo destas gerações um trabalho incrível mesmo. Não só em termos do clube de jazz, mas em termos académicos, não é? E de facto este exemplo da Big Band que falaste há pouco é de facto um exemplo maravilhoso, com quem já trabalhei e que vai sair agora um disco pela label do Hot. Um disco também feito de composições e de músicos portugueses. Portanto, eu acho que isto é um dos exemplos melhores que poderia definir esta pergunta que fizeste. Está muito bem e este é um bom exemplo. Este festival e este disco da Big Band Junior. Eu creio que a ideia do São Luís, embora eu não possa falar por eles, é que seja anual, sim.
Creio que a ideia também, e com muitos aplausos da nossa parte, é que não seja o OT a programá-lo e a colaborar na produção sempre. Portanto, em cada edição, e isto foi falado também com a direção do São Luís, em cada edição seria interessante juntar, eventualmente ao OT ou não, outras pessoas que trabalham nesta área, que fazem programação de jazz, e, portanto, haver influências de outro tipo de associações e de instituições e de clubes e de programadores. Portanto, a ideia creio eu que se mantém, mas como digo, isso é da responsabilidade de São Luís, mas o que eu gostava de ver era precisamente um festival que nasce de todas essas influências e interações com outro tipo de personagens na área do jazz. Mas Deus queira que sim. Inês Filipe, muito obrigado. Obrigado, não.